Quem se pronunciou também a respeito de toda essa polêmica foi a presidente do PT, do Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula. Gleisi Hoffmann tuitou o seguinte: a resposta de Netanyahu ao presidente Lula confirma a truculência do chefe de um governo de extrema-direita, que está levando seu país ao desastre e ao repúdio da comunidade internacional. Ignora que o Brasil não é mais governado por um fascista como ele. Netanyahu devia se preocupar com a rejeição que desperta no mundo e em seu próprio país, antes de tentar repreender quem denuncia sua política de extermínio do povo palestino. Ele não tem autoridade moral nem política para apontar o dedo para ninguém, diz a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, chamando então o primeiro-ministro de Israel de fascista. Adriano Janturco, quero você aqui nessa conversa. Ouviu aqui a troca de conversas aqui entre Luiz Felipe e o Lobauer. Agora esse tweet da Gleisi. O Brasil está se aliando aí a esse eixo do mal, digamos assim. Muita gente fala de uma nova Guerra Fria, né? Temos dois blocos aí bem definidos. As democracias liberais e os países autoritários, né? As ditaduras. Você acha que é essa a escolha que está sendo feita? Com certeza, e muito explícito, inclusive. Olha, não quero nem comentar o post aqui da Gleisi Hoffmann, porque é muito baixo nível mesmo. Este povo está em campanha eleitoral perene, assim, nem vale a pena gastar 2 segundos. Vamos tentar ampliar um pouco o foco sobre, além do que já foi dito, porque já foi dita muita coisa, concordo com meus colegas de bancada. É o seguinte, existe um debate na literatura que é sobre a América Latina fazer parte do Ocidente ou não. A grande pergunta, a reflexão é, a América Latina faz parte do Ocidente ou não? E existem diferentes visões, porque me parece que, em parte, há um interesse aí geopolítico atual, agora, momentâneo, de mudar a nova ordem global, de se aproximar da China, de se afastar dos Estados Unidos. Tem muito da doença infantil latina, que é o anti-americanismo, etc., mas tem também essa questão de quem queremos ser quando seremos grandes, né? Somos Ocidente ou somos Oriente? Porque tendencialmente ninguém é perfeito, mas o Ocidente é caracterizado nos últimos séculos por democracias liberais, um certo grau de desenvolvimento, de liberdade, de igualdade, etc. E o Oriente exatamente como... É claro que o Oriente é um termo muito vago que envolve diversos Orientes, a China não é a Rússia, a Índia é diferente, o Extremo Oriente, etc. Existem grandes diferenças, mas, grosso modo, é uma história de ditaduras. Pouquíssimos países foram democracias ou conseguiram virar democracias estáveis. E é o caso, basicamente, do Japão e da Coreia do Sul. O resto são histórias muito mais complicadas. Nos dois casos, infelizmente, teve a interferência de um país estrangeiro, de uma força estrangeira, no caso dos Estados Unidos. Então foi exportada a democracia, ou no mínimo induzida por fora, etc. Né? O resto são séculos e milhares de anos de autocracia, de ditadura. Então, assim, o Brasil tem que se perguntar quem queremos ser quando nós seremos grandes. Queremos ser uma França, um Canadá, um Estados Unidos, uma Finlândia, ou queremos ser uma China, uma Rússia, uma Indonésia, um Egito, um Vietnã? Quem você quer ser? Neste debate existem diferentes visões, né? Por um lado, o Brasil, do ponto de vista cultural, linguístico, religioso, do ponto de vista político, pelo menos formalmente, se assemelha mais aos países ocidentais. Por outro lado, obviamente não goza dos mesmos graus de liberdade econômica, liberdade individual, liberdade política, etc. Então está um pouco no meio, a América Latina, entre estes dois eixos. Ainda recentemente teve ditaduras mais recentes que as ditaduras europeias da Segunda Guerra, até o final até a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o que precisa ser decidido é para qual lado nós queremos ir. Essa agenda de aproximação à China, etc., é feita muito em forma negativa, contra algo, contra os Estados Unidos, contra o Ocidente, contra os americanos, etc. E é por isso que eles vão no colo dos outros, da Rússia, da China, África do Sul, Irã,
Venezuela, etc. Não porque, de fato, as pessoas gostem destes sistemas, porque, de fato, as pessoas não gostam destes sistemas. Basta ver para onde vão os brasileiros, para onde vão como turistas, para onde vão morar. Ninguém dos brasileiros que emigra para outros países vai morar na Venezuela, Nicarágua, Irã, etc. A maioria dos brasileiros que emigra vai para Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Itália, etc. Então, na verdade, as pessoas querem este sistema. Só que como tem este inimigo número 1, nos Estados Unidos, que também tem culpas também no cartório. Também os Estados Unidos não são um país livre, um dos países mais livres do mundo, mas também tem e teve uma política externa também de interferência em várias regiões do mundo. Agora, não é por isso que precisamos rejeitar tudo, né? Os Estados Unidos, de qualquer forma, por quanto imperfeito, representam o melhor modelo possível em comparação a estes outros países, onde gays, mulheres, minorias, crianças, etc., não têm liberdade nenhuma, igualdade nenhuma, são países que não se desenvolvem nem do ponto de vista cultural, nem do ponto de vista econômico, não há liberdade, não há igualdade. Então, assim, parem de implicância com os Estados Unidos, dá para fazer uma crítica racional, honesta, amparada, etc., mas sem, com isso, cair no colo de ditaduras sangrentas e que desrespeitam todos os princípios básicos da vida civilizada. Pois é, nós mostramos aqui no início desse bloco o comentário do Benjamin Netanyahu, né, comentando ali de forma bem veemente, criticando muito o Lula, ele que chegou a chamar o embaixador brasileiro para repreendê-lo, né, em relação a essas falas do presidente brasileiro. Levaram ele, inclusive, ao Museu do Holocausto, lá em Israel. E, como resposta, o Lula chamou para o Brasil o embaixador de volta. Isso tem uma simbologia muito grande, né? Quando você tem realmente uma quebra de relações entre os países, né, Cristian? Esse ato tem um simbolismo muito forte. Na diplomacia, que é toda cheia de símbolos, você retirar um diplomata de um país, mas mais do que isso, você chamar o presidente da República de um país amigo, historicamente aliado, de persona não grata. E a Gleisi aqui chamando ele de fascista lá, o primeiro-ministro. Mas aí já entra no folclore do PT. Nem dá, eu acho que o Jean tem razão, nem leva a sério um Twitter desse, porque essa daí também é a mesma coisa, que nem os outros que eu citei. Se ele mandar sentar, ela senta, se ele mandar ela levantar, ela levanta. Não, tem um mínimo de autonomia, né? Assim, é a mentalidade autoritária, né, que caracteriza esse grupo político. É um grupo de iluminados. E no Itamaraty é um desastre, porque o Itamaraty é uma instituição importante, que criou muita gente inteligente, que serviu ao Brasil. O que aconteceu no Itamaraty acontece até hoje. Os diplomatas não podem falar o que pensam, nunca puderam, mas por um princípio, o princípio da defesa do Estado brasileiro. Então, quando um diplomata escrevia um artigo, se exaltava, imediatamente ele era punido. Isso antes desses fenômenos todos. Uhum. Agora, o Itamaraty é uma instituição, os sujeitos são prisioneiros lá dentro, entende? O jogo de reação e de vingança interna na administração é tudo resultado disso daí, porque desde 2003, como eu contei, quando começaram as preferências, sempre teve ali um jogo político, as preferências de quem está alinhado à panelinha dos amigos para implementar uma política externa dos iluminados, que não tem nada a ver com a nossa história democrática. Aliás, vamos combinar, uma boa parte desses senhoras que estão falando, são os que se apresentam como defensores da democracia no processo de transição democrática dos anos 80. Sérgio Genuíno, vou dizer um nome. Sérgio Genuíno era um desses que lutou pela democracia, foi para a guerrilha. Que outro dia propôs boicote às empresas, né? Contra judeus. Mas é um negócio, não precisa ser muito brilhante. Assim, é um grupelho que coloca a vida de todo um país, uma história em jogo. Né? Pois é. E fora a contaminação, o que você pontuou do Itamaraty, essa contaminação não é só em Itamaraty, ou seja, Itamaraty tem uma tradição de diplomacia, como muito bem colocou aqui o Lobauer, e uma visão muito nítida do que é defender o Estado, qual é a missão das instituições, a missão do diplomata,
quais são as ferramentas que ele pode usar e como. Era reverenciado no mundo até, como uma instituição tradicional. Por quê? Porque o país no século XIX tinha instituições nas Américas melhores do que qualquer outra instituição que existia naquela época. Melhor que os Estados Unidos, Canadá ou México, que tinha alguma relevância aqui em termos de colonização. O Brasil era institucionalizado. Então, o Itamaraty brota dessa experiência. Então, isso carregou para o século XX, e isso que você pontuou, de rompimento de relação, a gente já viu isso. Quando foi do golpe republicano, 1889, praticamente o país entrou em descrédito durante décadas, em todos os sentidos, no sentido diplomático, no sentido econômico, fiscal, a moeda passou a valer nada, inflação explodiu. Então você está se colocando aqui diria que num trampolim, achando que do outro lado tem uma piscina bonita, que vai te receber e que vamos poder nadar de braçada. E não é bem assim. Eu acho que essa avaliação, como bem colocado aqui, se formos avaliar quem são os outros parceiros, se a gente tiver um fechamento aqui do Ocidente e ele aplica as mesmas sanções que aplicam no Irã, qual é a situação do Brasil? Se o Brasil agora se torna um Estado terrorista, como nós estamos abraçando ali, terrorista e narcotráfico, que são os grandes apoiadores aí do governo, né? Então, internacional, né? Todos eles estão apoiando. Então, quer dizer que o governo tem algum vínculo, tem. Algum vínculo tem, tá bem nítido, ao menos na questão desses grupos do Hamas aí, tá bem nítido isso aí.